Próximo ao reinado de Ayodhya, onde o senhor Rama estava, havia uma floresta e nessa floresta tinha o rei de uma comunidade de aborígenes, índios, e ele se chamava Gurra. Esse Gurra era um querido do rei Dasarata e frequentemente ele ia visitar o rei Dasarata e tinham muitas conversas com o rei. E o rei revelava para Gurra uma série de atividades dele. E Gurra sempre pacificava o rei, levava a alegria da floresta para o reinado de Ayodhya, com seus cantos e danças folclóricas da aldeia deles, e também com armas, presenteando o rei. O rei presenteava com alimentos especiais também. Então havia uma relação muito amorosa entre o rei Dasarata, o pai de Rama, e Gurra, que, como frequentava o palácio, teve a oportunidade de se associar com Rama, Lakshmana, Bharata, Satrugna. Desde pequenos ele interagia com essas crianças. Mas o reinado foi crescendo e a cidade ao redor do palácio também foi crescendo, se povoando, e Gurra foi ficando incomodado com isso e depois de um tempo passou a não mais frequentar e entrar cada vez mais na floresta, ficando cada vez também mais distante do palácio e evitando ir no palácio. Assim, ele não viu o crescimento de Rama e seus irmãos. Em determinado momento do passatempo do senhor Ramachandra, que ele sai do palácio com Lakshmana e Sita e é levado para fora da cidade de Ayodhya, ele entra na floresta. E quando ele entra na floresta, as três personalidades entram na floresta, encontram com Gurra, que fica extremamente feliz por ele estar na floresta, no ambiente deles, e dá uma grande festa com música, dança, para alegrar a Rama e a Lakshmana. Rama estava completamente tranquilo e calmo, mas tanto Sita quanto Lakshmana estavam tensos, porque Rama acatou completamente a decisão de ir morar 14 anos na floresta para fazer o pai dele, Dasarata, cumprir a palavra de rei que deu para a esposa, que havia feito 2 pedidos. Um é que o Bharata, o filho dela, fosse entronado. E o outro pedido era que que Rama passasse 14 anos na floresta exilado para que o Bharata pudesse administrar melhor a cidade. Então essa história se desenvolve no Ramayana bem explicitamente. Mas em alguns Ramayanas conta essa história de Gurra. Então, em determinado momento, Gurra notou que Ramachandra e Sita ficavam dormindo, mas Lakshmana ficava o tempo todo acordado, com arco e flecha na mão, com o olho vidrado para que nada acontecesse de mal com o irmão e com a cunhada, como um guardião mesmo, um guarda. E Gurra acabou ficando preocupado porque ele era o rei ali daquele espaço e Lakshmana, ele era um convidado do rei. Assim, o Gurra foi até Lakshmana e disse: "Ô Lakshmana, por que você fica acordado a noite inteira?" Ele disse: "Eu vim para proteger meu irmão, então como é que eu vou deixar com que ele durma? Algo pode acontecer." E Gurra disse: "Aqui nunca aconteceu nada, aqui está protegido, nós temos guardiões aqui na floresta, nós temos também vigias entre os meus soldados aqui, nós temos vigias, então fique tranquilo." E Lakshmana disse: "Eu não consigo." Ele disse: "Vamos fazer assim, eu vou cuidar pessoalmente do acampamento de vocês e nada vai acontecer. E você vem e deita aqui no meu colo e descansa um pouco."
E aí Lakshmana aceitou o convite amoroso do Gurra e pôs a cabeça no colo de Gurra, que a princípio começou a fazer canções de glorificação. E aí Lakshmana fez uma pergunta: Gurra, você conheceu meu pai tão bem. Me diz uma coisa, meu pai sempre foi um rei perfeito, que fez só o bem, que só fez atividades piedosas, que dava caridade constantemente. Por que será que na velhice dele ele recebeu esse tipo de, que eu acho que seja uma maldição, de ficar só no palácio, privado da associação com os filhos? Essa foi a pergunta que Lakshmana fez a Gurra. Gurra então respondeu: eu vou contar para você algo que Dasarata contou na intimidade para mim, muito emocionado, muito sentido com o que havia acontecido. Então Dasarata disse que estava caçando numa floresta há muitos e muitos anos atrás. Ele era um jovem ainda, quase mais um pouco que adolescente. E ele estava caçando na floresta. De repente ele ouviu um barulho como se uma caça estivesse bebendo água na beira do rio, e ele estava atrás de uma moita. Ele tentou ver, mas não conseguiu enxergar, apenas via o vulto. Era muito cedo na madrugada. Então Dasarata pegou o arco e flecha, olhou para o vulto entre as folhagens da mata e atirou uma flecha. E ouviu um gemido e um corpo caindo no chão. Então Dasarata correu para ver, menino, jovem, correu apressadamente, e quando chegou perto, era um jovem rapaz que estava deitado com a flechada dele no peito. E ele olhou e viu que o rapaz ainda estava vivo e se aproximou dele e disse: me perdoe, foi sem querer, eu atirei a flecha pensando que era uma caça, mas acertei você, eu peço desculpa, eu vou levá-lo daqui para ver se os curandeiros do palácio, os médicos podem cuidar de você. E ele disse: não, eu vou abandonar o corpo porque a flecha foi mortal, mas eu queria te pedir um favor. Ele disse: o que você quiser pode pedir. Então o rapaz disse: eu sou filho único de 2 anciões que moram aqui a alguns quilômetros daqui. E eu vim aqui no rio buscar água para eles. Eles são cegos e eu é que cuidava dele. Então eu peço a você que, por favor, cuide de meus pais por mim. Você pode fazer isso? E imediatamente Dasarata, o jovem Dasarata, disse: sim, fique tranquilo, eu vou cuidar de seus pais. E ele abandonou o corpo. Então, experiente, bem treinado como um caçador, ele começou a olhar o chão e notou as pegadas do rapaz vindo numa direção para a beira do rio. E ele acompanhou até que se aproximou de uma choupana. E quando se aproximou de dentro da choupana, um homem gritou: meu filho, é você? E a esposa dele disse: não, esses passos não pertencem a nosso filho. Quem é que está aí? Então ele se aproximou da porta, viu os 2 anciões e disse: sou eu, o príncipe Dasarata, filho do rei de Ayodhya. E o ancião, preocupado, perguntou a ele: mas onde está o nosso filho? Você não encontrou um rapaz por aí? E aí Dasarata, com o peso de ter matado o filho desse casal, o guardião deles,
disse: olha, aconteceu um incidente terrível, e contou para os pais o que havia acontecido. Os pais começaram a chorar, se abraçaram e ficaram completamente comovidos com a situação, lamentando, e disseram para Dassarata: você tem certeza que ele morreu? Então Dassarata disse: sim, ele deu as últimas palavras, e nas últimas palavras dele, ele pediu que eu cuidasse de vocês. Então, eu queria dizer a vocês que eu vou levar vocês para meu palácio e vocês vão viver lá o resto da vida de vocês com toda a opulência possível, com todo o cuidado possível. Então, vocês não vão ter nenhuma dificuldade mais na vida de vocês. E eles disseram para Dassarata: não, nós não queremos isso. Nós vivemos aqui nessa floresta faz muitos anos e nós gostaríamos de morrer aqui também. Por favor, nos leve pela mão até o nosso filho. Então Dassarata pegou eles e levou até o filho dele, que estava na beira do rio, morto.